Último treino da seleção brasileira antes de enfrentar a representação chilena na Grande Jacomaria. Fala galera, eu sou o Alan Santos, estou na tarde desta quarta-feira trazendo tudo o que aconteceu na preparação da seleção pentacampeã mundial para as eliminatórias para a Copa do Mundo hoje é dia de card. 2026. Conto com o seu like, conto com a sua participação aqui no BTB Play, que é o canal secundário do BTB Esportes, tá? A gente está chegando aí a 57 mil inscritos, então deixe aí o seu like, deixe a sua inscrição, porque é importante demais para o nosso trabalho. Os jogadores hoje chegaram de bike, né? Quem vem puxando essa fila é o próprio Richarlison, e hoje ele trouxe, junto com ele, Paquetá, Marquinhos, Rafinha, João Pedro e Estevão também desceram ali do hotel da seleção brasileira para a academia e depois para o gramado de bike. E um dos destaques foi o Luiz Henrique dentro desse treino. Ele esculachou no treino e você vai acompanhar aqui imagens inéditas do último treino da seleção brasileira. Como eu disse, deixe seu like, comente bastante de onde você está nos acompanhando. O seu feedback e a sua participação é muito importante.
Ancelotti confirmou o Brasil com 4 atacantes: Rafinha, Gabriel Martinelli, Estevão e João Pedro. Uma formação ofensiva para enfrentar no Maracanã o último colocado da primeira fase. Ancelotti confirmou o Brasil com 4 atacantes: Rafinha, Gabriel Martinelli, Estevão e João Pedro. Uma formação ofensiva para enfrentar no Maracanã o último colocado das eliminatórias. Ciclo, o que o Ancelotti acompanhou, né? Ele que vem indo nos estádios, não só pelo Brasil, mas também pelo mundo afora. O que você observou que chamou a atenção do Ancelotti desses dois jogadores para a lateral esquerda? John, eu particularmente concordo com você, a gente já tinha debatido isso no off. Eu convocaria o Luciano Juba. Eu acho que o momento dele é muito, muito bom, muito qualificado, mas é um jogador que não tem essa experiência ainda de jogar pela seleção brasileira. É um jogador que, na minha opinião, valeria o teste, mas a gente tem, apesar da gente ter uma safra ruim, digamos assim, uma geração ruim na lateral esquerda, temos jogadores que podem quebrar o galho, digamos assim. Nada do nível do Roberto Carlos, obviamente, que era um lateral craque, digamos assim. O Marcelo também, Felipe Luiz, eram jogadores muito acima da média para a posição, não só no futebol brasileiro como no futebol mundial, mas tem opções. Eu gosto muito do Caio Henrique. Ele hoje, se eu tivesse que escolher um, eu iria com ele de titular. Acho ele um baita jogador, que é um daqueles atletas que participou, digamos assim, da invenção do Fernando Diniz, mas conseguiu se sair bem nessa situação, porque ele era meio campo de origem e com o treinador que hoje está no Vasco da Gama, ele vira lateral esquerdo na equipe do Fluminense e é um jogador de qualidade. Ele passa pelo Grêmio também como lateral esquerdo, ele vai pro Mônaco como lateral esquerdo e tem muita qualidade. Mas o Douglas Santos também é campeão olímpico pela seleção brasileira, já tem muito tempo, já deve ter quase uns 10 anos, mas ele jogou pelo Atlético Mineiro, passou pelo Hamburgo, tem muita experiência internacional. Hoje nos últimos 5, 6, 7 anos, defende a camisa do Zenit da Rússia, que é a maior equipe do país, e tem também sua qualidade. Mas fica assim, essa crítica, a pequena crítica ao Carleto, eu levaria o Juba porque eu acho que o momento pede isso, e era um momento muito bom, porque é um jogo que ele teria para poder mostrar a sua característica, poderia se apresentar na seleção brasileira sem ter aquela pressão, digamos assim. Então eu levaria o Juba, mas é isso. A gente tem que lembrar também que um jogador que ele vem convocando com uma certa frequência é o Alexandro, que é um jogador muito experiente de Copa do Mundo, um jogador de Juventus, futebol europeu, só que o Alexandro vem convivendo com muitas lesões musculares, Jundão, principalmente na coxa esquerda. Ele vem sendo cortado de jogos do Flamengo com uma certa frequência. A gente que faz os jogos aqui da equipe do Rio, das equipes do Brasil nos estádios, não é a primeira vez que eu fui ao estádio esse ano acompanhar um jogo do Flamengo como imprensa e a gente vê o Alexandre sendo substituído por lesão muscular. Então tem que ficar de olho nisso, porque isso pode ser um fator que pode até atrapalhar para uma Copa do Mundo, porque talvez ele não chegue lesionado na Copa, digamos assim, mas ele pode ter uma lesão antes, que fica a torcida que não, mas pode acontecer antes, porque tem acontecido. Ele, desde que ele foi para a última convocação da seleção brasileira, ele já tinha tido 2 lesões na coxa antes de ser cortado por essa agora. Então é um jogador de muita qualidade, um jogador mais defensivo, digamos assim, mas que vem tendo esse problema físico. Então a seleção brasileira não pode ficar, digamos assim, refém do Alexandro. É muita qualidade, muita experiência, mas tem que procurar soluções. Vamos ver se o Douglas Santos consegue agarrar essa oportunidade, vamos ver se o Caio Henrique consegue agarrar essa oportunidade, caso tenha chance, e por que não pensar no Luciano Juba nos próximos amistosos. O Brasil vai fazer aquela viagem para o futebol asiático, por que não? Talvez nos amistosos ele possa pintar, se mantiver um nível, e por que não ter essa chance? Então, são os nomes que a gente tem. As laterais da seleção brasileira não passam aquela confiança, não tem nome de unanimidade, tanto que, como você falou, o lateral que vai ser titular nessa convocação, que é o Wesley, ele nem ficou, não. Eu apostaria num placar de 3-0. E agora vamos saber a opinião do nosso Odair. O que ele acha desse jogo, Odair? O Peroni, amigos do BTB Esportes, pelo fato do Chile ser o último colocado, mesmo que o Chile fosse o segundo colocado, estivesse lá no alto da tabela, o Brasil já seria por si só o favorito para o jogo de amanhã. Mas juntando todos esses ingredientes, o Brasil jogando no Maracanã, no Rio de Janeiro, Maracanã entupido com 70, 60 e poucos mil torcedores, o Chile lá numa draga danada, último lugar com 10 pontos na lanterna, e o Brasil com jogadores que estão pedindo passagem, sobretudo você tem ali o Caio Jorge, que talvez fique no banco, o João Pedro arrebentando, e outros
menos cotados, o próprio Wesley, enfim, o meu placar para amanhã, sendo bem otimista, acho que o Brasil vence de 5-0. O Brasil acho que amanhã goleia, joga bem, vence, convence, passa por cima da equipe do Chile e consegue construir esse placar dilatado, sobretudo na primeira etapa. Acho que o primeiro tempo vira uns 3-0 para o Brasil e na segunda etapa, com algumas alterações já feitas pelo técnico Ancelotti, o Brasil faz mais 2 gols e finaliza o placar goleando a seleção do Chile.